Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Boa noite àqueles que estão em suas casas aí nos acompanhando pela Rádio Pioneira FM. Seja bem-vindo aí a esse espaço da democracia. Em nome das Res Públicas coimbrenses, inspirados, iluminados por Deus, eu declaro aberta essa nossa sessão ordinária da Câmara Municipal de Coimbra. Projeto de Lei número 36, 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de direito real à empresa Enigma Transporte Limitada e de uma área de 3.000 metros quadrados de propriedade do município situado na localidade denominada Vila da Reta. Eu peço ao presidente da comissão, o Valmir, para poder falar para a gente sobre o 36, Valmir. Boa noite, senhor presidente, todos os colegas aqui presentes, todas as pessoas que nos acompanham aí pelas redes sociais, pela rádio, todos os funcionários aqui da Câmara, jurídico. Boa noite a todos. O projeto trata-se do projeto de lei 36 de 2025, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso da empresa Enigma Transporte Limitada, de uma área de 3.000 metros quadrados de propriedade do município de Coimbra, situado na localidade denominada Vila da Reta. Projeto de lei municipal 35 de 2025, de autoria do prefeito municipal, autoriza o Poder Executivo a conceder pegou uma parte aqui do outro aqui. Deixa eu pular aqui, então, para baixo. Analisando o aspecto constitucional, legal, regimental e de técnica legislativa, a Comissão de Constituição e Justiça, em reunião com a presença de seus 3 membros, sem divergência, concluiu que a proposição preenche as condições de admissibilidade para ser submetida ao plenário, e, em especial, quanto à competência legislativa prevista na Constituição Federal e à iniciativa prevista na Lei Orgânica Municipal. Quanto ao mérito, submete ao plenário. Por unanimidade, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela inexistência de vícios e opina pelo encaminhamento ao plenário para que seja discutido e votado. Ok, senhor presidente da comissão. Concedendo aí, né, pessoal, um terreno, né, mais empresas vindo aí para o município, nós podemos colocar aí em votação, ok? Jardel? Aprovado. Valmir? Voto sim, porque sempre quando tem uma empresa, né, querendo vir para o município, gerar mais emprego e renda aí para o nosso município, a gente não pode nunca pensar em votar contra, né? Voto sim. Obrigado. César? Voto sim. Geraldo? Voto sim. Erinaldo? Voto sim. Luiz Augusto? Eu voto sim. Jaime? Voto sim. Chico? Voto sim. Então, aprovado por unanimidade, né? E mais uma empresa, seja bem-vindo aí ao nosso município. Deus abençoe, né, nessa caminhada aí no nosso município, prospere e conte aí com o nosso trabalho aqui na Câmara, que for preciso. Nós estamos à disposição. Então, aprovado aí, né, por unanimidade. Projeto de Lei 35 de 2025, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a conceder o reajuste salarial aos servidores públicos da Educação Municipal de Coimbra. Peço aí também ao vereador, presidente da Câmara, Valmir. Senhor presidente, trata-se do projeto de lei municipal 35 de 2025, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder reajuste salarial aos servidores públicos da Educação Municipal de Coimbra. Analisando o aspecto constitucional, legal, regimental e de técnica legislativa, a Comissão de Constituição e Justiça, em reunião com a presença de seus 3 membros, sem divergência, concluiu que a proposição preenche as condições para ser submetida ao plenário, em especial quanto à competência legislativa prevista na Constituição Federal e à iniciativa prevista na Lei Orgânica Municipal.
Quanto ao mérito, submete ao plenário. Por unanimidade, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela inexistência de vícios e opina pelo encaminhamento ao plenário para que seja discutido e votado. Obrigado, Valmir. Só ressaltar uma coisinha, eu tinha encaminhado, né, ao prefeito esse reajuste, fiz uma indicação para ele, que é de 6,27% para os professores. Foi feita a análise, né, um repasse do Fundeb. Está vendo aí a possibilidade disso acontecer, de ter esse repasse, mais do que merecido aos professores do nosso município. E creio que a gente pode colocar em votação, né, que é um projeto beneficia, né, os nossos professores aí da escola municipal. Jardel? Aprovado. Valmir? Voto sim, e ressaltar também que o aumento dos professores aí é um aumento, né, que é a parte que é feito pagamento pelo Fundeb, né? Aí eu gostaria de ressaltar aqui também que eu já estou até sempre conversando com o prefeito, que havendo a possibilidade, a gente tem sido muito procurado e com toda razão, porque eu acho que todas as pessoas envolvidas no corpo escolar, todos os servidores municipais, precisam do reajuste. Mas a gente sabe da dificuldade que os municípios estão passando também. Em conversa com o prefeito, infelizmente o fundo de repasse municipal tem caído bastante, né? E a gente está em conversa, e assim que for possível, se Deus quiser, eu acredito que o reajuste vai vir para todos os funcionários. E voto sim. César? Voto sim. Geraldo? Voto sim. Erinaldo? Voto sim. Luiz Augusto? Senhor presidente, a respeito do projeto de lei 35 de 2025, que vai dar esse reajuste de 6,27 para os professores, eu faço as palavras do Valmir às minhas. Esse aumento é um aumento obrigatório, é feito pelo governo federal, através de uma portaria do MEC, que obriga o município, não tem conversa, não tem chieira, a dar aumento para os professores. E se o prefeito não dá esse aumento, ele recebe várias sanções. Ele pode ser multado, ele pode ser inelegível, ele acarreta vários problemas em relação ao prefeito. Então, assim, eu vejo muita dificuldade, porque quando foi anunciado o aumento, o telefone não para de tocar. E a gente entende que todo mundo quer aumento, todo mundo quer, mas o prefeito ele tem que ficar de olho na lei de responsabilidade fiscal. Ele tem que analisar as contas. E aí ele tem que ver a viabilidade para poder dar aumento ou não. Então, hoje, a lei de responsabilidade fiscal, ela tem um teto, que é 54%, e ela tem um alerta para o prefeito. Quando chega no 48%, o prefeito recebe um alerta. Pode começar a maneirar nas contas. Coimbra não chegou no limite do alerta. Coimbra está abaixo, acho que 46%, alguma coisa parecida. Então, o prefeito tem que tomar cuidado, porque se ele atinge essa lei, ele também pode ser cassado, sofrer impeachment, perder mandato. Então, tem que tomar muito cuidado com as contas públicas. E, atualmente, a Prefeitura de Coimbra está fazendo várias reformas para poder adequar. Então, vai ter a reforma administrativa, vai ter a reforma da Previdência, vai ter a reforma do plano de carreira, dos cargos dos funcionários. Muita coisa vai acontecer, então a gente entende o anseio dos funcionários atrás desse aumento. Todo mundo quer, mas o prefeito precisa organizar a casa e não estourar o orçamento do município. A gente vê vários municípios em volta de Coimbra com problema financeiro e fazendo festa. Aí faz festa, pede empréstimo, rebenta a prefeitura, prejudica o próximo prefeito, e o Russo até hoje está pagando empréstimo de outros prefeitos. Então, assim, tem que tomar cuidado, a gente sabe da necessidade, todo mundo tem o interesse, e tendo a viabilidade financeira, todo mundo sabe que tendo, o prefeito vai dar o aumento. Então, eu voto sim, porque é obrigatório, não tem como fugir disso, os professores merecem mesmo, mas isso é uma questão de obrigação. E aí, com o tempo, tendo a disponibilidade, tendo o recurso financeiro e tendo aqui a presença do projeto na casa, a gente vota favoravelmente todo mundo. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Jaime? Voto sim. Chico? Sim.
Então, tá aí, né? Aprovado por unanimidade. Também faço aí minhas palavras do Luiz e do Valmir, essa necessidade, né? Porque tinha falado sobre esse aumento, várias pessoas também entraram em contato conosco. Gostei da sua explicação, Luiz, porque tem o teto máximo, né? Então tem que olhar isso. Além até de um detalhe, né? Esses valores, eles têm uma variação dependendo do ano. Por exemplo, do semestre. Pega o primeiro, tem arrecadação de IPVA e de IPTU, nós temos talvez um número maior em caixa, então o valor da porcentagem é 1. Quando está a arrecadação menor, o que acontece? Já sobe esses números, não é isso? Então, está aí nesse cuidado, né, em gerir o município. Também concordo, né? Nós temos que estar lutando aí pelos direitos das pessoas. Sou servidor público também, eu sei que é isso, né? Mês passado o Zema passou um reajustezinho para a gente fica muito feliz. Acho que todo mundo merece, né, receber daquilo do seu suor. Mas ok, aprovado por unanimidade, parabéns, prefeito. E, mais uma vez, aí, um salve aí para os professores que trabalham com muita dedicação, e uma tarefa que não é fácil, né, mas a maioria a gente vê que tem um grande amor por essa causa. Ok. Projeto de emenda da Lei Orgânica número 01 de 2025, de autoria do vereador Chico Vieira, do Jaime Andrade Faustino e do vereador Jardel Carlos Gomes, institui os incisos 6º e 7º no artigo 161 da Lei Orgânica Municipal. Peço aí ao presidente para poder falar para a gente sobre esse projeto. Senhor presidente, trata-se do projeto de emenda à Lei Orgânica 01/2025, que visa incluir os incisos 6º e 7º ao artigo 161 da Lei Orgânica Municipal, tratando do transporte gratuito para estudantes. Analisando o aspecto constitucional, legal, regimental e de técnica legislativa, a Comissão de Constituição e Justiça, em reunião com a presença de seus 3 membros, sem divergências, conclui que a proposição preenche as condições para ser submetida ao plenário, em especial quanto à competência legislativa prevista na Constituição Federal e a iniciativa prevista na Lei Orgânica Municipal. Quanto ao aspecto formal, a Comissão de Constituição e Justiça nada se opõe. Por unanimidade, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela inexistência de vícios e opina pelo encaminhamento ao plenário para que seja discutido e votado. Então, ok. O Chico, o Jardel, o Jaimin, se quiser fazer mais um comentário, né, para os de vocês. Presidente, caros colegas, boa noite, servidores, ouvintes da Rádio Pioneira e quem nos acompanha pelas redes sociais. O projeto de emenda à lei orgânica, né, ele foi aprovado na última reunião em primeiro turno e está voltando, né, para votação em segundo turno. E eu peço o voto de vocês, né? É um projeto de autoria minha, do Jaimin e do Jardel. Então, podemos colocar aí em votação. Jardel? Voto sim. Valmir? Sim. César? Sim. Geraldo? Sim. Erinaldo? Sim, aprovado. Luiz Augusto? Sim. Jaime? Sim. Chico? Voto sim. Então, aí, aprovado também por unanimidade. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 02 de 2025, de autoria dos vereadores Maciel de Freitas Silva Braga, Chico Vieira, Jardel Gomes. Acrescenta dispositivo da Lei Orgânica Municipal de Coimbra, instituindo o orçamento impositivo e dá outras providências. Peço aí ao presidente da comissão, Valmir, para poder falar para a gente sobre esse projeto de emenda. Senhor presidente, trata-se da emenda à Lei Orgânica 02/2025, de autoria dos vereadores Maciel Freitas Silva Braga, Francisco Elvésio Vieira da Silva e Jardel Carlos Gomes, que acrescenta dispositivo à Lei Orgânica do município de Coimbra, instituindo o orçamento impositivo e dá outras providências.
Analisando o aspecto constitucional, legal, regimental e de técnica legislativa, a Comissão da Constituição e Justiça, em reunião com a presença de seus 3 membros, sem divergências, concluiu que a proposição preenche as condições para ser submetida ao plenário, em especial quanto à competência legislativa prevista na Constituição Federal e à iniciativa prevista na Lei Orgânica Municipal. Quanto ao mérito, submete ao plenário. Por unanimidade, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela inexistência de vícios e opina pelo encaminhamento ao plenário para que seja discutido e votado. Podemos colocar em discussão. Ok. Esse projeto é sobre, né, o orçamento impositivo. Bom, como o Chico e o Jardel estão junto comigo, vocês querem falar alguma coisa junto desse projeto? Senhor presidente, colegas vereadores, hoje essa casa aprecia um projeto que não trata apenas de números no orçamento, mas sim de princípios, funções constitucionais e responsabilidade com o futuro de Coimbra. A proposta de tornar obrigatória a execução de emendas parlamentares individuais levanta uma série de alertas graves sobre equilíbrio entre os poderes, o planejamento público e o papel que nós, vereadores, devemos cumprir diante da sociedade. E aqui, antes de qualquer ponto técnico, é preciso reforçar uma verdade que parece ter sido esquecida. O papel do vereador não é executar. Fomos eleitos para legislar com responsabilidade, fiscalizar com firmeza e representar o povo com coragem e isenção. Não cabe ao vereador administrar recursos, indicar contratos, direcionar verbas, nem interferir diretamente na execução do orçamento. Quem tenta ocupar esse espaço invade a função do executivo e quebra a harmonia institucional da administração pública. E quero deixar bem claro, essa não é apenas a minha posição enquanto vereador de Coimbra. Essa também é a minha posição enquanto secretário nacional dos mandatários do PSB. Nosso partido tem lado, tem história e tem compromisso com a boa política. O PSB defende o fortalecimento do legislativo com base na transparência, no controle social e na fiscalização ativa, mas jamais com a substituição ou invasão das competências do executivo. Não é papel do vereador disputar protagonismo com o governo. Nosso dever é cobrar, denunciar quando for preciso, apresentar propostas, proteger o interesse público e não interferir na execução administrativa de forma impositiva ou personalista. Sabemos o que está acontecendo no nosso país. O Congresso Nacional adotou a lógica das emendas impositivas. E pior, institucionalizou o orçamento secreto, que resultou em falta de transparência, favorecimentos políticos e desequilíbrio federativo. Essa experiência foi negativa e condenada judicialmente, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Não é isso que queremos para Coimbra. Se os orçamentos enviados à Câmara Municipal não têm refletido bem as demandas reais da cidade, que se façam os devidos ajustes com diálogo, participação desta casa e responsabilidade técnica. Mas tentar resolver essas falhas, impondo legalmente emendas obrigatórias, sem articulação com os planos estratégicos do município, é um erro grave. Coimbra precisa de políticas públicas integradas, com continuidade, com foco no coletivo. Não de um orçamento fracionado, travado por imposições que prejudicam o andamento das ações na saúde, na educação, na assistência social, na mobilidade urbana, na infraestrutura e em tantas outras áreas fundamentais.
E aqui afirmo, com toda a seriedade e firmeza, meu mandato está muito bem, sem emenda impositiva. Tenho construído resultados por meio de diálogo, articulação e responsável e compromisso com a cidade. Se houver necessidade de recursos para as áreas como saúde, educação, assistência social, mobilidade, infraestrutura ou qualquer outra frente essencial, esses recursos virão como já vieram, por meios legítimos. Não precisamos de amarras legais para justificação. Não precisamos comprometer o orçamento para mostrar trabalho. E muito menos precisamos criar mecanismos que dificultem o funcionamento do governo e prejudiquem a população. Não é nosso dever tacar bombas na estrutura pública. Não fui eleito e não aceitei a missão de ser secretário nacional dos mandatários do PSB para concordar com medidas que travem o serviço público ou sirva de atalho para vaidades políticas. Se esta casa quiser construir, contem comigo. Mas se for para embarcar em disputas que prejudiquem a cidade e confundam as funções de cada poder, eu prefiro me retirar. Fui eleito para representar, não para dominar, fiscalizar, não para executar, para defender Coimbra e não interesses particulares. Por tudo isso, como vereador e dirigente nacional do PSB, voto contra o projeto de emenda impositiva, porque votar contra esse projeto é votar a favor da ordem institucional. Poder executivo executa, poder legislativo legisla e fiscaliza, da boa política e do verdadeiro desenvolvimento de Coimbra. Obrigado. Obrigado, Chico. Eu também teci aqui algumas palavras e eu fiz a inscrição da tribuna. Eu queria utilizar antes da gente dar seguimento à votação. Bom, som. Tá aí? Bom, antes, né, eu optei por organizar essas palavras, que fica melhor. Esse projeto até partiu da mesa, porque pode até haver aquela dúvida, né? Veio de você, por que também está votando contra? Porque, às vezes, é muito fomentado a necessidade de estar colocando em votação esse projeto. Eu acho que essa casa é uma casa da democracia, uma casa onde somos 9 pessoas pensando. Eu acho que se a gente fizer uma boa análise, nós podemos chegar a um bom denominador comum. Senhores vereadores, público presente e todos que nos acompanham pelas redes sociais e pela Pioneira FM. Hoje, apresentamos nessa casa a proposta de emenda impositiva, de minha autoria e da mesa do Legislativo. No entanto, faço questão de usar esse espaço com serenidade, respeito, para registrar a minha posição contrária à sua aprovação. Apresentei a proposta por entender que ela precisa, sim, ser debatida democraticamente por esta casa, mas, pessoalmente, acredito que em municípios pequenos como o nosso, com orçamento limitado, esse tipo de imposição pode acabar engessando a administração. A prefeitura precisa ter liberdade para planejar as suas ações de forma integrada, priorizando as obras estruturais e as ações coletivas. Sabemos que o papel do vereador não deve se limitar a indicar porcentagens dentro do orçamento já apertado do nosso município. Pelo contrário, devemos ser pontes para fora, buscando recursos onde eles realmente estão.
porque a verdade é que a parte do orçamento federal chega até os municípios é extremamente pequena, se comparada ao que fica retido nos cofres da União e do Estado. A União concentra a maior parte das arrecadações nacional, enquanto os municípios, que está mais próximo das pessoas, das demandas, das realidades, muitas vezes recebe o menor repasse. É por isso que defendo e faço questão de destacar que nesta casa tem vários vereadores que têm conseguido bons recursos para o nosso município. E também cito o trabalho que venho realizando nesses 4 anos e meio como representante do povo coimbrense, que somado dá um pouco mais de R$1.300.000 de emendas, além do diálogo e da entrega do ofício, que rendeu 2 parcelas de 750 mil, totalizando R$1,5 milhão para a construção do PSF da Estiva. São atitudes assim que fortalecem o município, trazendo dinheiro novo, sem amarras e ações ao Executivo. Reafirmo aqui meu compromisso com a transparência, com um bom diálogo institucional e com o desenvolvimento de Coimbra. Nosso município precisa de união, de trabalho em conjunto e de liberdade para o Executivo, para continuar exercendo sua função com autonomia, sobretudo responsabilidade e visando e de olho no futuro. Muito obrigado. Bom, mais alguém gostaria de falar sobre esse projeto de emenda 02? Podemos botar em votação, então? Tranquilo? Jardel? Voto não. Valmir? Só reforçando as palavras do vereador Chico Vieira e do seu presidente Maciel, concordo com tudo que foi dito por vocês aí. Eu acho que a nossa função, né, não é impor nada, devemos trabalhar junto com o Executivo, que é o que tem feito no meu primeiro mandato, no segundo também, como você disse também aí, correndo atrás das emendas aí para ajudar, né? Eu também já somo quase R$1 milhão aí, somando tudo entre emendas do deputado estadual e federal, que eu tenho conseguido aí para o município. Esse ano já consegui, logo vou estar apresentando, já está até sendo usado para fazer cirurgia. E, ô Valmir, só te interromper, se juntar é tudo mandato milionário. Mas graças a Deus esse ano já consegui, também já está até sendo usado, logo vou estar apresentando aí. Mas eu acho que essa interferência, essa imposição, pode, igual você falou, pode estar aí, já com o orçamento reduzido, pode estar engessando aí a administração. Eu acho que o nosso prefeito, graças a Deus, ele está sabendo gerir bem os recursos que a gente tem conseguido. Eu não posso reclamar que todos que eu consegui foram bem geridos aí junto com a administração, principalmente da área de saúde, que sempre quando eu consigo os recursos aí estão sendo bem usados, né? Então eu acho que é desnecessário essa questão da emenda impositiva no nosso município. Por isso eu voto não. César? Eu voto não. Geraldo? Também não. Erinaldo? Contra também, não. Luiz Augusto? Senhor presidente, a respeito dessa emenda à lei orgânica número 002 de 2025, a respeito do orçamento impositivo, quando foi apresentada essa ideia, eu achei a ideia sensacional. Eu achei a ideia muito boa, para o vereador ter uma certa autonomia e ele poder destinar recursos. Então, o que seria essa emenda impositiva? É 1,3 milhão que você falou, mais ou menos? É isso mesmo o valor? Esse 1,3 milhão é um recurso que eu consegui até hoje. Ah, não, sim. Mas seria por volta de 1 milhão e pouco, dividido para 9 vereadores, seria cada vereador com 100 mil e poucos reais independentes para destinar para onde quiser.
E escutando as palavras do Chico, sua, Maciel, e do Valmir, eu acho interessante. Realmente o Legislativo tem que legislar e o Executivo tem que executar. Mas quando isso foi apresentado, eu me encantei muito por essa proposta. E aí eu até comentei, falei, não, eu acho muito boa se for o valor mínimo. O valor mínimo é 1%. Aí na emenda aqui é 2%. Então já é o dobro do que eu tinha acreditado que seria bom. Né? Outra coisa, seria muito interessante conversar com o Executivo antes para ver o posicionamento do Executivo a respeito disso. Então, assim, não acredito que foi conversado. Mas aí, conversando a respeito da outra lei que a gente aprovou hoje, e a gente vê que o orçamento municipal ele é bipartite. O município recebe recurso do Estado, que diminui o repasse. Recebe recurso do governo federal, que também reduziu. Então, o município de Coimbra diminuiu a arrecadação, o FPM é baixo, que é o Fundo de Participação dos Municípios, é baixo, a gente tem pouco recurso, e foi o que você falou. Se a gente retira esse pouco recurso que o município tem para trabalhar, atrapalha a gestão pública. Então, o Legislativo continua legislando, o Executivo continua executando. Então, baseado nisso, eu também voto não, por tudo isso que eu acabei de falar. Então, eu acho que, realmente, talvez numa próxima oportunidade, isso pode ser quando o Coimbra estiver numa outra situação financeira, quando tiver mais recursos. Eu vi isso funcionando em Ubá, e Ubá tem muito recurso, né? Então, assim, para Coimbra, com a população que a gente tem hoje, talvez não seria o ideal, mas é interessante a se pensar, a se discutir para um futuro próximo. Então, eu voto hoje não para essa emenda à lei orgânica. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Jaimin? Também voto não. Chico? Você já... É porque aquela questão, né, passa realmente a ser uma coisa muito boa para o vereador. Mas a gente tem que pensar também na questão seguinte: o município já tem as arrecadações já caindo. O recurso da União caiu. O recurso do Estado caiu. O FPM, a mesma coisa. Se a gente tira mais um pouco, aí nós não vamos nem ajudar, nós vamos atrapalhar. 50% já é para a saúde. Então, como se diz, não sobraria quase nada para nós indicar. Aqui, como se diz, já a gente tem que ser franco, gente. Se aqui a gente quer recurso para o município, a gente tem que correr atrás. O Geraldo correu atrás, Reto Cavadeira. O Valmir corre atrás, é mais recurso. O Maciel também. Já em mim, há pouco tempo agora, é 150 mil para a saúde. Os meninos também vão conseguir. Então, é aquele negócio. Quem quer, corre atrás. Então, eu acho que a emenda impositiva é bacana, mas para Juiz de Fora, para município que tem a capacidade de controlar tudo isso. Infelizmente, nosso município não tem. Eu tenho quase 20 anos de vereador, nunca precisei desse emenda impositiva. Então não fez falta para a gente ter hoje, não vai fazer, não. Tem que fazer a parte da gente, o que tem condição de fazer, não tem que depender de emenda positiva, não. Acho que não tem necessidade disso, não. Sim. Serve para ajudar lá na saúde, não é para nós aqui, não. O Geraldo, como ele afirmou, né, tem bom tempo que está aí, nunca precisou, né, de fazer esse trabalho, não é verdade? Gente, eu, para falar a verdade, você, né, ressalto isso em nome dessa casa, a esse grupo de vereadores que está aqui, representando vocês, né? Uma das pessoas que muito me inspirou, até antes de eu ser vereador, foi o Valmir. O Valmir, antes de ser vereador, ele nem era vereador eleito. Naquele período da pandemia, ele conseguiu um recurso, foi de R$120 mil na pandemia, e foi um recurso que ele nem era vereador. Foi aquele momento que eu vi, eu falei, gente, mas o que dá para ser feito com o vereador? Entende? Então, nós estamos aí com um grupo aqui de vereador, Luiz, recentemente, 360 mil, com o Wilson Batista, né? Agora também vem a parte também que a gente trabalha com os deputados também. A gente também tem que reconhecer os deputados também que ajudam o município. Eu, Geraldo, aí nessa brincadeira com a Ana Paula, foi mais de 1.600.000 que a Ana Paula destinou para cá. Só de cara daquela primeira vez foi aquela máquina que você conseguiu de 495 mil. Então, assim, é um trabalho que nós temos que fazer, mas isso, como que a gente faz isso? Né? Quando a gente sai, né, do nosso comodismo, a gente corre atrás, vai conversar com os deputados, expõe a real situação de Coimbra. Recentemente, né, até chegou essa semana
a resposta lá da cidade administrativa, pedir mais um PSF lá para a Praça Esporte. Por enquanto foi negado, né? Até mostrei para você, foi, Reinaldo, mostrei para você hoje, foi negado, mas nem por isso eu vou desistir, vou levar outro ofício, até uma hora, quem sabe, sai mais um PSF para o município. Então, só estou reforçando isso aqui, gente. Primeiro, para mim, é satisfação. Eu tive a honra também, junto com o Jardel, da gente estar junto com o deputado, estão conversando, também vai encaminhar recurso para aí. Então, o que eu posso dizer? Então, a gente está aí fazendo o nosso trabalho, está uma vereança diferente, né, de vereadores que correm atrás, que tem um diálogo, né, com o executivo mesmo, né, a oposição, né, que a gente parece nem ver que tem oposição aqui mais nessa casa mais, né, como se diz, né, na verdade tem oposição, a politicagem acabou e os vereadores aqui estão aí trabalhando, né, para um Coimbra cada vez melhor. Então, o que eu quero falar com isso que eu estou dizendo? Que você que está aí nos ouvindo, você que está nos acompanhando, essa casa, ela tem trabalhado incansavelmente. Infelizmente, a gente não consegue fazer tudo que queremos, porque não depende da gente, né? Se a gente pudesse, né, a gente faria muito mais, mas a gente está correndo atrás e tentando fazer o máximo possível para a gente, os 9 aqui, estar representando a população de Coimbra. Então, ok, esse projeto, então, ele passa, mas ele não foi aprovado, né? Então, ele foi rejeitado por todos os vereadores. Então, por unanimidade, ele foi reprovado. Projeto de lei número 28 de 2025, de autoria do vereador Luiz Augusto Aguiar Albino. Dispõe sobre a proibição de trânsito de veículos pesados na via que mencionado e dá outras providências. O projeto eu vou pedir aqui ao presidente da comissão e depois eu passo a palavra para o vereador, porque foi que a gente pediu à vista, né? A gente não, o Erinaldo pediu à vista e a gente tem que voltar com ele, não é isso? Senhor presidente, trata-se do projeto de lei 28 de 2025, de autoria do vereador Luiz Augusto Aguiar Albino. O projeto dispõe sobre a proibição de circulação e estacionamento de veículos pesados, comprimento superior a 6 metros ou peso bruto total superior a 3 toneladas, na rua São Sebastião, entre os números 10 e 418, de segunda a sexta-feira, em horários específicos, durante o período letivo das redes de ensino municipal e estadual, 6 às 7h30, e de 11 às 13 e de 16 às 17h30. Analisando o aspecto constitucional, legal, regimental e de técnica legislativa, a Comissão de Constituição e Justiça, em reunião com a presença de seus 3 membros, sem divergências, concluiu que a proposição preenche as condições para ser submetida ao plenário, em especial quanto à competência legislativa prevista na Constituição Federal e à iniciativa prevista na Lei Orgânica Municipal. Quanto ao aspecto formal, a Comissão de Constituição e Justiça em nada se opõe. Por unanimidade, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela inexistência de vícios e opina pelo encaminhamento ao plenário para que seja discutido novamente e votado. Ok. Eu passo primeiro para você, vereador Rinaldo, que pediu a vista. Você continua com a ideia. Boa noite a todos. As pessoas que nos assistem pela internet, Rádio Pioneira, todos os colegas vereadores. Pedi vista no projeto do Luiz, que é o projeto que já foi destacado aqui nessa noite, sobre a rua São Sebastião. Depois que eu pedi vista, analisando os fatos, fui no Russo, conversei com o Russo me deu uma alternativa que eu até já passei para o Luiz. O Russo me colocou no carro, me levou aqui no córrego São Roque, aonde ele está criando tipo assim, uma válvula de escape que liga o córrego de São Roque aqui, depois dos Pereira aqui, que já sai lá no Latão, na Piglândia. Não sei se algum dos vereadores aqui teve a oportunidade de ver, passar. Ele alargou as estradas, ficou muito boa para quem já foi lá. Quem não foi, eu falo para os colegas irem para ver. Alargou a estrada, está saindo lá na Piglândia, que vai sair perto da Itaipava, que dá sentido à Viçosa. Então, os veículos pesados que estão vindo de Viçosa, que já tem que entrar dentro de Coimbra para ir para um laticínio no Monte Celeste, ou para ir para uma granja, já tem essa válvula de escape que vai entrar ali no Latão e já vai sair aqui nos Pereira.
O doutor Randolfo fez um parecer para mim, já passei para o Luiz, extraordinário, agradeço ao doutor Randolfo. E o que eu tenho para observar nessa noite é o seguinte: o prefeito fez essa válvula de escape, falou que tem outras futuras já em projetos para tentar desafogar esse trânsito do centro de Coimbra. Coimbra tem muitos carros, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Coimbra é uma cidade que está com excesso de carros. Isso atrapalha o trânsito? Sim, mas graças a Deus que as pessoas têm. Só que o prefeito está criando essas válvulas de escape para tentar desafogar o trânsito da cidade. Eu deixo para o Luiz, nessa noite, se ele quiser manter o projeto, a gente vai para a votação. Se deixa a critério dele, esse é o meu parecer para ele do pedido de vista. Bom, Luiz? Luiz, fique à vontade. Só para lembrar, né, Reinaldo? São 2 pessoas para cada veículo no nosso município. 2 pessoas para cada veículo. Luiz, fique à vontade, Luiz. Boa noite a todos novamente. Então, esse projeto de lei, esse número 28 de 2025, é a 3ª ou 4ª vez que ele vai e volta. Cada hora tem um empecilho diferente. Cada vereador contribuindo para o enriquecimento do projeto de lei. Conversei muito com o Jardel inicialmente, depois com o Valmir, a respeito das adequações. O objetivo desse projeto de lei é diminuir o número de caminhões na rua São Sebastião, onde tem 2 escolas, no horário específico de entrada e saída das crianças na escola. A circulação é permitida, menos no horário de entrada e saída. Esse projeto de lei ele foi criado na intenção de proteger as crianças. É um projeto para isso, focado nas crianças. Mas aí veio uma opinião, olha, e o comerciante que tem que receber carga? Aí mudamos uma cláusula. Olha, mas e o peso do caminhão? Vamos mudar mais uma cláusula. Ah, mas o horário que colocou está muito expandido, então vamos restringir o horário. Então todas as adequações que foram solicitadas foram feitas no projeto. E aí veio o pedido de vista do excelentíssimo vereador Erinaldo e me deu essa outra alternativa. Eu até tinha conversado com acho que Kaique, Cleiton. Conversei com o Cleiton na época da campanha eleitoral, ele já tinha me dado essa solução lá do córrego São Roque para poder diminuir o trânsito de caminhões no centro. E aí o Russo fez a divulgação, o executivo fez a divulgação da expansão das vias, Erinaldo comentou e eu não tinha me atentado para isso. Posteriormente fui, sentei, conversei para poder ver a viabilidade desse projeto. E realmente traz vários contratempos, empecilhos para o trânsito. Então, eu vou pedir a gentileza de retirar esse projeto de pauta, para a gente não votar ele. Talvez ele volte na próxima reunião, eu vou sentar mais uma vez, vou conversar mais uma vez e ver o que a gente pode ser feito. Porque o objetivo principal deste projeto é a segurança das crianças, porque a gente não quer que aconteça o que está acontecendo em outros municípios. Então, eu peço para retirar de pauta mais uma vez o projeto de lei. Muito obrigado, presidente. Luiz, primeiro, parabéns pela nobreza da intenção, né? Até tinha comentado aquele dia com você que seria até interessante se a gente puder chamar aqui a população, se você me dá esta, até para elaborar mais ainda aí, eu já iria pedir ao doutor Randolfo depois para poder fazer um pedido de uma audiência pública com relação a esse trânsito. A gente poderia estar chamando a população aqui na Câmara, algumas pessoas podem estar mostrando, né? Eu acho que várias cabeças pensando chegaria num denominador comum melhor. Pode ser? Os moradores. Com certeza. Mas eu ainda acho a ideia sua, Inicial, aquela de fazer mão única. acho que a melhor escolha que a gente tem que fazer hoje no município. Eu também acho. Aí, com uma audiência pública, a gente poderia estar demonstrando isso aí. Eu tive recentemente na universidade, aí eu fui no setor da engenharia. Só que, para fazer o trabalho, né, doutor, eles pediram 68 mil para poder vir fazer um mapeamento. 68 mil no setor da engenharia lá. Então, eu acho que com a audiência pública, toda a população envolvida nisso,
os posicionamentos do Luiz, de todos os demais vereadores aqui, acho que seria interessante, né? Porque até o Geraldo tinha levantado aquela situação. Se muda de rua, na rua do Geraldo ali, que é a rua nova, vai ser uma confusão. Eu acho que a população junto, né, Geraldo? É, porque se fazer isso ali que você está falando, Luiz Augusto, tudo bem, vai resolver o problema da rua do Sebastião, mas vai jogar o problema todo na nossa rua lá, porque nós já tem problema. Porque no horário de ônibus, nossa senhora, ali é um problema na nossa Estreita, rua. né, Geraldo? Ali para tudo. Ali perto da casa da irmã da Nilza, na carteiradinha, na subida ali, na frente da casa da mãe do... exatamente. É ali que é triste. Ali, É triste. Dali até passar perto da entrada do posto de saúde é complicado. Os ônibus param tudo. Porque o negócio aqui não pode, o certo ele não poderia parar o carro É. naquela curva ali, né? Mas parece que o Russo está organizando uma comissão aí para controlar o trânsito, né? Sim. Porque o Mike estava falando comigo, que foi chamado da área de civil lá para fazer um levantamento lá, o que pode ser feito no trânsito. Estava conversando comigo lá. Creio que deve sair já isso aí. É. Você ia falar, Irinaldo? Até a gente estava conversando a respeito disso, eu, o Russo, o Luiz Augusto, é esse problema. A intenção do Luiz é nobre, é preservar a integridade das Sim. crianças, né? Para não acontecer o que já aconteceu em cidades vizinhas. Isso aí é visível a boa intenção do projeto dele. Só que a gente também tem que olhar o outro lado, que é uma rua onde está o nosso centro de saúde. Isso. Entendeu? Preserva lá, mas tem que preservar cá também. Precisa sair uma ambulância correndo, ou chegar, entendeu? Uma pessoa aí, precisar... Trânsito ali todo travado na hora do almoço, né, Geraldo? Então, assim, é uma coisa a ser analisada aí pelo vereador Sim. aí. Então a gente pede essa audiência e essas outras coisas estão sendo construídas, né? E uma coisa aqui que a gente fala em nome da nossa... dessa Casa Legislativa. Primeiro, né, nós estamos aqui tentando achar uma solução, porque nós sabemos que quando a gente expõe uma ideia, também tem as ideias contrárias. No momento, o que a gente pede à população? Nós estamos aqui representando vocês, nós pedimos um pouco de... Vamos dizer assim, o trânsito ele é um lugar que precisa de ter muita paciência. Então, a gente pede prudência, né, a todos que estão ali nesses momentos, né, caso vocês vejam, né, a população veja alguma coisa errada, acione a polícia militar, né, ou também o melhor também sempre está aconselhando, conversando, né, e fica sempre aquela frasezinha de traseira de carro, né, a gentileza gera gentileza. Vamos pensar aí nas nossas crianças, vamos pensar aí também na toda a população. Ali na rua José Maria dos Santos, não podemos esquecer que é uma rua de grande movimento por causa do nosso posto de saúde, então nós temos que estar sempre atento a isso. Ô Luiz, ok? Parabéns pela hombridade, de novo, parabéns pela intuição aí. Nós fazemos uma audiência, mas é aquele negócio, a população precisa vir participar. Porque a gente já cansou de fazer audiência aqui na Câmara e, infelizmente, o povo não vem. E é uma audiência que há necessidade muito de ter a presença da população. Os moradores, tanto da Rua da Flor, tanto da São Sebastião, precisam vir. Isso. Ô Chico, foi bom você falar isso aí, até interessante, a gente falando rápido aqui, gente, apareceu aqui um comentário aqui da dona Eberta, né, a esposa do Samarindo, né, o Marcelo, ele se dispõe a participar de uma reunião para ajudar na solução desse problema. Que bom, parabéns ao Marcelo Samarindo, acrescentou muito para o nosso município e também está aí observando, né, eu acho que isso aí, eu acho que a gente pode chegar em bons frutos. Ok, então vamos aqui para o projeto de lei número 33, de autoria do vereador Chico Vieira, cria o Banco de Ideias Legislativa do Cidadão no município de Coimbra e dá outras providências. Peço aí ao presidente da comissão, o Valmir, para poder falar sobre o projeto. Depois eu passo a palavra ao Chico. Senhor presidente, trata-se do projeto de lei número 33, 2025, de autoria do vereador Chico Vieira, que cria o Banco de Ideias Legislativas do Cidadão no município de Coimbra. Analisando o aspecto constitucional, legal, regimental e de técnica legislativa, a Comissão de Constituição e Justiça, em reunião com a presença de seus 3 membros, sem divergência, concluiu que a proposição preenche as condições
para ser submetida ao plenário, em especial quanto à competência legislativa prevista na Constituição Federal e iniciativa prevista na Lei Orgânica Municipal. Quanto ao aspecto formal, a Comissão de Constituição e Justiça nada se opõe. Por unanimidade, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela inexistência de vícios e opina pelo encaminhamento ao plenário para que seja discutido e votado. Passo aí as palavras aí para o vereador Chico Vieira. Ô, presidente, esse projeto é simples, que é o seguinte, o projeto o objetivo maior dele é aproximar ainda mais o cidadão do processo legislativo. Isso é importante também para o povo entender como que funciona, né, os trabalhos aqui dentro e outra. Tem muita gente que tem ideia, tem projeto. Eu tenho um projeto aqui muito bom que não sei das quantas. Tem a ver com o que a gente comentou agora, né, sobre a participação. Ué, exatamente. Aí eu tenho uma ideia aqui de um projeto, vem cá, traz o projeto, ele vai passar sobre todos os trâmites necessários, tudo bem, blá, 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 e vai ser apresentado, né, caso seja aprovado nas comissões, seja tudo aceito, bonitinho. Então, a intenção maior é uma ferramenta que o Legislativo Municipal poderá, né, receber sugestões, eu acredito até que valiosas. Muita gente tem muita ideia boa, muitas vezes baseadas, né, na vivência direta da população, porque às vezes a população vê coisa que a gente mesmo não vê, né? E peço o voto de todos vocês. Ok. Parabéns aí, Francisco, pela iniciativa. Presidente, deixa eu corrigir vocês, não, os senhores. Parabéns aí pela iniciativa do senhor. E passa em votação. Jardel. Voto sim. Valmir. Sim. César. Sim. Geraldo. Sim. Erinaldo. Sim. Luiz Augusto. Chico, queria te parabenizar, sensacional isso aqui. Eu acho que é fundamental a participação popular. Eu recebo muita indicação. Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Foi uma ideia boa, vou colocar aqui para votar. Aí, não sei como que seria esse banco, mas se pudesse acoplar ele no próprio site da Câmara, fazer no Instagram alguma coisa que leve para algum link, para a pessoa já preencher o formulário, sair o nome dela, ela como autora, como projeto de iniciativa popular da própria pessoa. Eu não sei se tem que pegar número mínimo de assinaturas, eu não sei como é que funciona isso, mas ela podendo ser autora, ela podendo apresentar é sensacional, a ideia é maravilhosa. Está de parabéns, viu? Parabéns mesmo. E eu voto sim. Jaime. Eu voto sim. Chico. Eu voto sim. Então, está aí aprovado por unanimidade. Parabenizo também o Chico, né? O doutor Anderson estava me ajudando em um projeto que ele daria esta possibilidade que o Luiz falou. Depois, se você não se importar, está até o projeto pronto, se ele pudesse entrar, que uma lei, aí ficaria aqui uma emenda, se ele pudesse fazer participação, porque ele estaria no site. Aí as pessoas falam, mas eu não quero lá, mas ele teria essa aba de entrar em contato com você. Então, o Anderson, ele está na confecção. Eu não tinha visto antes, né, esse seu projeto, a gente estava em fase de execução, mas se você me permitir depois, a gente conversa. Então, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 34/2025, de autoria do vereador Chico Vieira, institui o selo empresarial Empresa Amiga do Jovem no município de Coimbra e dá outras providências. Peço aí também ao presidente da Comissão de Relações e Justiça, Valmir, para poder falar para a gente sobre. Senhor presidente, trata-se do projeto de lei 34/2025, de autoria do vereador Chico Vieira, que institui o selo Empresa Amiga do Jovem, no município de Coimbra. Analisando o aspecto constitucional, legal, regimental e de técnica legislativa, a Comissão de Constituição e Justiça, em reunião com a presença de seus 3 membros, sem divergência, concluiu que a proposição preenche as condições para ser submetida ao plenário. Em especial, quanto à competência legislativa prevista na Constituição Federal e a iniciativa prevista na Lei Orgânica Municipal, quanto ao aspecto formal, a Comissão de Constituição e Justiça em nada se opõe. Por unanimidade, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela inexistência de vícios e opina pelo encaminhamento ao plenário para que seja discutido e votado. Retorna a palavra aí para você, Francisco, se quiser falar para a gente sobre o projeto. Presidente,
É um projeto, como se diz, é para incentivar a juventude, mas também para reconhecer e valorizar as empresas, né, que promovam inserção de jovens no mercado de trabalho por meio da contratação de aprendizes, né. Há pouco tempo agora eu apresentei o projeto de jovem aprendiz e que encaixa, né, um encaixa no outro, né, da contratação de aprendizes, estagiários e jovens em primeiro emprego. A intenção é de colocar a nossa juventude no mercado realmente de trabalho. E como que funcionaria esse selo? Né? A concessão do selo será de competência da Secretaria Municipal de Governo. Chico, nós não temos uma Secretaria Municipal de Governo. É falado de Secretaria Municipal de Governo que se trata direto do gabinete do prefeito, né, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e entidades representando a juventude, mediante a análise de critérios como número de jovens contratados e manutenção de programas de formação e capacitação. Vai gerar custo? O único custo que poderia gerar é uma plaquinha pequenininha, como a gente entrega para título de cidadão no horário, benemérito. Mas, por exemplo, não é nem a gente entregar. Isso cabe direto, como se diz, ao prefeito, no caso, ou do secretário, entregar para as empresas. Vai entregar placa para tudo quanto é tipo de empresa. Não, tem que estar, como se diz, de acordo com a lei municipal. E aí, como se diz, a empresa poderá usar esse selo, né, em suas postagens, como o doce de leite de Coimbra. Por exemplo, doce de leite de Coimbra está lá, segundo melhor doce de leite. Está lá a plaquinha pequenininha, redondinha, bem pequenininha. A empresa também pode usar isso como marketing, que a empresa valoriza o primeiro emprego, né, a geração de emprego dos jovens, né? E peço o voto dos senhores. Obrigado, Chico. Parabéns aí pela iniciativa, mais uma vez. E botamos, então, em votação. Jardel. Voto sim. Valmir. Voto sim. César. Voto sim. Geraldo. Sim. Erinaldo. Voto sim, parabenizo aí o vereador Chico Vieira aí pela iniciativa. Luiz Augusto. Eu voto sim. Jaime. Eu voto sim. Chico. Voto sim. Então, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 37/2025, de autoria do vereador Maciel de Freitas Silva Braga, inclui o Encontro Anual de Mulher de Coimbra no calendário oficial de eventos no município de Coimbra e reconhece como de relevante interesse público. Peço ao presidente da comissão para poder falar para a gente sobre o projeto. Senhor presidente, trata-se do projeto de lei de autoria do vereador Maciel de Freitas Silva Braga, que inclui o Encontro Anual de Mulheres de Coimbra no calendário oficial de eventos do município de Coimbra e reconhece como relevante interesse público. Analisando o aspecto constitucional, legal, regimental e de técnica legislativa, a Comissão de Constituição e Justiça, em reunião com a presença de seus 3 membros, sem divergências, concluiu que a proposição preenche as condições para ser submetida ao plenário, em especial quanto à competência legislativa prevista na Constituição Federal e a iniciativa prevista na Lei Orgânica Municipal. Quanto ao mérito, submete ao plenário. Por unanimidade, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela inexistência de vícios e opina pelo encaminhamento ao plenário para que seja discutido e votado. Primeiramente, aqui, parabenizar pelo projeto. Eu sempre gosto de participar do Encontro de Mulheres lá. Eu acho um encontro muito interessante, onde as mulheres lá têm muitas palestras, tem momento de beleza, tem descontração, tem psicólogo, né, dando palestras. Então, acho muito bacana, é uma interação muito boa para as mulheres, principalmente as mulheres rurais, né, que sempre participam muito dos encontros. Eu acho que valoriza muito a mulher. E esse ano, infelizmente, eu não tive a oportunidade de participar lá que eu estava trabalhando, mas é um encontro que eu gosto bastante. Eu acho que vai ser muito bom para estar valorizando mais ainda esse encontro, que vem sendo um sucesso muito grande, né, principalmente nessa administração, né, que aumentou, parece que mais que dobrou o número de mulheres, né, que participam do encontro. Meus parabéns. Bom,
O intuito desse projeto, senhores, primeiramente, né, meu máximo respeito a todas as mulheres do nosso município. Eu sempre ressalto aí o dinamismo dela. Nós temos aqui grandes mulheres, né, trabalhadoras e trabalhadeiras, que se destacam muito também no nosso município. Esse ano, esse encontro anual de mulheres, ele completou 10 anos. Até a Cacá da Imaté, acho que foi muito mais do que justo, né? Ela que foi a rainha, né, deste ano. Ela tem feito excelente trabalho, junto com o Departamento de Agricultura, do Hudson e de todos os colaboradores, e esse encontro ele tem tomado uma proporção fantástica. Porque, igual o Valmir disse, esses encontros são vários eventos e reforça, né, o compromisso e a importância com as mulheres do nosso município. Então, coloca aí em votação para vocês. Jardel? Voto sim. Valmir? Voto sim, e até esqueci de concluir aqui, parabenizar a Cacá pelo empenho dela, não só ela, é lógico, toda a equipe dela, todas as pessoas envolvidas, mas a Cacá, ela é impressionante. Meus parabéns a ela e meu voto é sim. César? Meu voto é sim. Geraldo? Sim. Erinaldo? Voto sim, parabéns ao autor do projeto, vereador Maciel, pela iniciativa. Luiz Augusto? Eu voto sim. Jaime? Eu voto sim. Chico? Voto sim, parabéns, presidente. Então, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 38 de 2025, de autoria do vereador Chico Vieira, declara de utilidade pública a Associação Cultural e Esportiva 21 de Abril. Passo aí para a comissão, presidente da comissão, o Valmir, e depois passo a palavra ao vereador autor, Chico Vieira. Senhor presidente, trata-se do projeto de lei de autoria do vereador Chico Vieira, que declara de utilidade pública a Associação Cultural e Esportiva 21 de Abril, com sede em Coimbra, Minas Gerais. Analisando o aspecto constitucional, legal, regimental e de técnica legislativa, a Comissão de Constituição e Justiça, em reunião com a presença de seus 3 membros, sem divergências, concluiu que a proposição preenche as condições para ser submetida ao plenário, em especial quanto à competência legislativa prevista na Constituição Federal e à iniciativa prevista na Lei Orgânica Municipal. Quanto ao mérito, submete ao plenário. Por unanimidade, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela inexistência de vícios e opina pelo encaminhamento ao plenário para que seja discutido e votado. Passa a palavra aí, o Chico. Presidente, todo mundo sabe, né, quem que é a Associação Cultural e Esportiva 21 de Abril, e aqui está até, como se diz, de acordo, né, do registro, é isso mesmo, mas não foi fundada em 21 de março de 2024, né, Jaime? A associação é muito mais velha, muito mais antiga do que até eu, né? Então, é mais uma coisa para a gente colocar realmente o 21 como um patrimônio do nosso município, um patrimônio tanto cultural e esportivo, né? A gente sabe a importância que já teve o 21 na nossa cidade e que tem ainda, né? Como se diz, eu torço para o Flamengo, mas, como se diz, em Coimbra é o 21, né? E tem que ser assim. Tem o 18 também, que ainda está aí, né? Mas o 21 é a seleção, né, de Coimbra, sempre foi. A gente tem que valorizar uma associação que é tão merecedora de se tornar patrimônio, né, do nosso município. Hoje a diretoria é composta, né, pelo seu presidente, o André Fernando Teixeira, o vice-presidente Adriano do Espírito Santo Campos, primeiro secretário Marcos Sebastião Garcia da Fonseca, segundo secretário Marcelo Pereira da Silva, primeiro tesoureiro Humberto Lopes Cal. Peraí, gente, eu falei errado, desculpa. O presidente é o João. O presidente é o Pelinha. Eu troquei aqui, desculpa, gente. Eu estou vendo que o João Pelinha está lá em cima, falei, o João daqui está como presidente
presidente em destaque, mas não na comissão, mas está. O presidente é o Pelinha, o André é o vice-presidente, o Adriano é o primeiro secretário, o Mário Sebastião Garcia da Fonseca Marinho é o segundo secretário, o Marcelo é o primeiro tesoureiro e o Humberto é o segundo tesoureiro. Então, se declara, né, de utilidade pública que permitirá que a Associação Cultural e Esportiva 21 de Abril acesse recursos e convênios, ampliando sua capacidade de atuação e beneficiando um número maior de cidadãos. Reconhecer a associação como de utilidade pública é, portanto, um passo essencial para fortalecer as iniciativas sociais, culturais e esportivas no município de Coimbra, contribuindo para o bem-estar e o desenvolvimento da comunidade local. E lembrando que daqui, eu acho que um ano, mais ou menos, ela poderá receber recurso estadual, né, e federal daqui a uns 2 anos. Ok. Parabéns, Francisco, mais uma vez pela iniciativa, né, tornando essa declaração de utilidade pública, né, Associação Cultural Esportiva 21 de Abril. Podemos colocar em votação? Jardel? Voto sim. Valmir? Voto sim. César? Voto sim. Geraldo? Sim. Erinaldo? Voto sim, mais do que justo, pela história do 21 de abril. Parabéns ao vereador Chico Vieira novamente. Luiz Augusto? Eu voto sim. Jaime? Chico? Voto sim. Então, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 39/2025, de autoria do vereador Luiz Augusto Aguiar Albino, institui a Semana Municipal da Maternidade Atípica no município de Coimbra e dá outras providências. Peço aí o presidente da comissão, Valmir, para poder falar para a gente sobre. Senhor presidente, trata-se do projeto de lei de autoria do vereador Luiz Augusto Aguiar Albino, que institui a Semana Municipal da Maternidade Atípica no município de Coimbra. Analisando o aspecto constitucional, legal, regimental e de técnica legislativa, a Comissão de Constituição e Justiça, em reunião com a presença de seus 3 membros, sem divergência, concluiu que a proposição preenche as condições para ser submetida ao plenário, em especial quanto à competência legislativa prevista na Constituição Federal e a iniciativa prevista na Lei Orgânica Municipal. Quanto ao mérito, submete ao plenário. Por unanimidade, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela inexistência de vícios e opina pelo encaminhamento ao plenário para que seja discutido e votado. Parabéns pelo projeto aí, Luiz. Passo a palavra aí ao vereador autor, nobre vereador autor, o Luiz Augusto. Fique à vontade, Luiz. Muito obrigado, presidente. A respeito do projeto de lei 39 de 2025, a intenção é instituir uma semana para poder valorizar a mãe atípica, que é um tipo de mãe crescente que a gente tem agora, né? Cada ano que passa, aumenta o número de mães atípicas. E aí eu já apresentei alguns projetos aqui, algumas indicações relacionadas a isso, né? Aquele programa Cuidando de Quem Cuida, para valorizar, mas eu senti falta de criar uma semana. Porque o que acontece? Muitas mães não sabem direito o que está acontecendo com o próprio filho. Então, assim, é extremamente importante que as mães e os pais frequentem as reuniões nas escolas. E nessas reuniões, o professor comenta, olha, o seu filho está um pouco desatento, o seu filho tem um comportamento diferente, seria interessante olhar. Essa mãe pode procurar a Secretaria de Saúde, ela vai ter um acompanhamento. E a semana, colocando isso dentro de uma semana, a saúde vai estar integrada, a educação vai estar integrada, vai ter palestra, vai ter workshop. Além disso, na semana vai ter campanhas de sensibilização da sociedade, da importância da inclusão dessa mãe e dessa criança na sociedade. Então, assim, vão ser palestras, vão ser workshops, vai ter campanhas explicando os direitos que essas mães têm. E eu acho isso extremamente importante, senhor presidente, que eu já conversei aqui diversas vezes da minha intenção, que eu gostaria muito que a Defensoria Pública viesse uma vez por mês aqui no município de Coimbra. E, baseado nisso, eu procurei o defensor público que trata de assuntos da saúde, da medicação, que é o doutor Glauco. Conversei com a doutora Nilza,
que é responsável por assuntos da infância e da adolescência, e eles já se comprometeram. A gente vai fazer uma reunião no mês de agosto, aí eu vou agendar aqui na Câmara no dia específico, no nosso auditório, aí eu vou convidar os pais, vou convidar as pessoas interessadas para poder entender os direitos que cada um tem. Ah, tem direito à medicação de alto custo? Como é que funciona? O Glauco vai estar aqui para poder explicar. Ah, precisa de um LOAS. Ah, precisa de um benefício. Precisa de... Então, assim, a Defensoria Pública, no mês de agosto, vai vir aqui. Aí eu só preciso ver direitinho a data, como é que vai fazer. Enquanto esse convênio vitalício não acontece, a gente vai fazendo ocasionalmente reuniões com a Defensoria Pública aqui no município para poder atender essas mães. Então, agosto agora já vai ter a primeira reunião, a gente vai trazer, vai explicar como é que vai funcionar. Ainda não tenho a data, mas já conversei com eles, eles estão cientes, e a gente vai trazer para poder tirar as dúvidas, explicar os direitos que cada um tem em relação ao seu filho. Então, assim, isso é uma coisa que deveria acontecer no começo do ano, todo ano, e aí cria essa semana da maternidade atípica para poder explicar isso para essas mães. Então, eu peço aí a gentileza dos nobres colegas para votarem favorável a esse projeto de lei. Muito obrigado. Pode ficar à vontade, Chico. Luiz, é bacana demais o projeto, parabéns, viu? Esse artigo 4º aqui, quais seriam mais ou menos as entidades? Você tem algo em mente? Públicas e privadas? Porque seria bacana realmente. Porque caso, né, meu voto, como você até adianta, é sim. Mas caso ele seja aprovado, sancionado, seria realmente bacana que esse artigo 4º seja realmente olhado, porque a parceria entre as entidades públicas e privadas seria fundamental, né? Porque tanto organizações não governamentais. Você tem algo em mente já? Ou... Não, mas assim, a intenção é essa, é buscar parcerias para a realização do evento. Sim. E poder explicar para as mães, né? Dando um incentivo, como é que eu falo? Explicando a parte de inclusão. Então, assim, não tenho nada em mente ainda não, mas é uma coisa a se pensar, porque essa lei, ela sendo aprovada, ela seria executada só ano que vem, sim, no mês de maio. Igual esse artigo 3º seu do quarto inciso. Promover atividades educativas, né, com palestras, workshops e campanhas de conscientização sobre os direitos das mães ativas e o acesso a serviços essenciais. Muito bacana, bacana mesmo. Parabéns. Então, ok. Podemos colocar em votação. Jardel. Foi, agora foi. Voto sim. Valmir? Sim. César? Sim. Geraldo? Sim. Erinaldo? Sim. Luiz Augusto? Sim. Jaime? Sim. Chico? Sim. Então, aprovado por unanimidade. Gente, os projetos acabaram, a gente passa para as indicações aqui agora. Só vou ler uma coisinha aqui que é interessante para a gente ressaltar aqui. Chegou aqui para a Câmara, né? A Câmara Municipal de Coimbra, um termo de compromisso da operação 11.00.301/52. Prezados senhores, venho por esta comunicar ao Poder Legislativo Municipal que a Prefeitura Municipal de Coimbra assumiu o compromisso do programa Moradia Digna com o objetivo e a construção de 25 unidades habitacionais. O número da operação já disse acima, né? Incluindo a arcar com a operação e a manutenção em atendimento ao dispositivo na Lei 14.116 de 2020 e a Lei 14.194 de 2021. Atenciosamente, Maurílio Dias Mancecino Russo. Que interessante, encaminhou para a gente ler isso aqui, que é de grande utilidade, né, para todo o município. E parabéns aí ao Executivo, parabéns a todos envolvidos. Ainda não. Ainda não. Não, tem isso não.
Por enquanto fica um diz, outro diz. É muito provável que quem faça a seleção deve ser a própria, o CRAS, conjunto com a Caixa Econômica Federal. Senhor presidente, pela ordem, sobre isso que o Geraldo falou, que acontece, é até bom ser esclarecido aqui, porque tem esses boatos na rua. Eu tive no CRAS, conversei com a Ariane com a Cristiane, eles me explicaram, muito bem explicado. Falou, Rinaldo, não, a gente não tem nem a prévia ainda. Está tudo em andamento. Isso não existe, isso é boato. Quando for iniciar as inscrições, vão ter vários anúncios, propaganda em redes sociais, carro. Então, não tem nada ainda, é critério da Caixa. Vai ter todo um critério para ser feito essas inscrições. Bem criteriosa a Bem Caixa. criteriosa e é através do CRAS. Então, assim, foi muito bem explicado isso para mim, tanto da parte da Ariane, quanto do jurídico do Executivo também. Então, por enquanto ainda, nada pronto. Ok. Então, vamos passar para a parte das indicações. Eu passo a indicação para cada um dos próprios vereadores, novos vereadores que estão indicando. As primeiras aqui, 2 indicações aqui, a 91 e 92, de autoria do Chico Vieira. Chico, fica à vontade. Presidente, 91, 92. A 91 é uma solicitação, principalmente dos moradores da Rua do Cruzeiro, Rua São Sebastião, né? A possibilidade de instalar lixeiras nas vias do município, né? Destinada ao descarte de resíduos sólidos domiciliares, contemplando tanto a população em geral quanto comerciantes locais, né? Porque a gente tem um grave problema na cidade sobre a questão do lixo doméstico. Nós sabemos que o caminhão do lixo passa de segunda a sexta. A criatura vai lá sábado de manhã e bota o lixo. Mas sábado passa. Só não passa os domingos. Mas tá bom, vai lá no domingo de manhã e coloca o lixo. Vai lá, o Joãozinho vai lá e coloca o lixo no domingo. Aí vem o cachorrinho bonitinho e espalha o lixo todo. Depois a culpa é dos cachorros. Não, a culpa é nossa, não é do cachorro. Então, como se diz, a gente tem que ter também um pouco de conscientização nisso. A gente passar isso para a população também. Gente, vamos colocar o lixo na segunda, nos horários que passam, perto do horário que passa o caminhão, né, para facilitar tanto a vida da pessoa que recolhe, que não é fácil, né, o funcionário que recolhe o lixo, que não é um serviço fácil, não. Né, nem, como se diz, para a limpeza pública, né? Então, a indicação 92 é sobre a possibilidade de instalar uma faixa elevada de pedestre nas proximidades da padaria Cabral. Aquela curva que sobe para a casa de Geraldo, ou para ir para a praça, para a esquerda, ou ir para a rodoviária. Em frente ao Elcio. Na frente da Neuza ali, que tem um hortifruti, né, negócio de flor. Ela mesma que fez a solicitação, porque ali, como se diz, é um Deus nos acuda, como se diz, né? Porque é carro, é ônibus, e por aquela rua, eu troco ela com... Joaquim Nogueira. Joaquim Nogueira. Ser mão dupla, que eu sou contrário de ser mão dupla, minha que aquela rua só deveria ir e não voltar. Porque aquela rua não tem cabimento, realmente, de ser mão dupla, não cabe. Se a rua do Geraldo, que é pequena, imagina aquela ali é menor ainda. Então, até carro passa em cima da calçada, até uma moradora, eu acho que divulgou uma foto. Eu vi por cima, nem cheguei a olhar. Carro passando em calçada, isso não existe. Minha mulher quebrou meu retrovisor, tudo ali. Eu não ia falar isso não, mas você Foi ela? Que ela foi dar um ré lá, encontrou com o carro, quebrou meu retrovisor, tudo. Mas isso aí é outra situação, não? Deve ser outra. Não, ele tá falando da rua, não, que tá falando da rua das Flores, né? Não, mas eu acho que é outra situação. Só não chegou a bater na parede lá, não. Não foi ela dessa situação, não. Então, tô falando do transtorno que o Chico tá falando ali. Então, é um lugar que a gente tem que olhar também, porque por conta dessa rua ser mão dupla, acontece da pessoa entrar com tudo ali e a outra pessoa entrar com tudo.
Então, é uma solicitação de uma faixa elevada para tentar, como se diz, amenizar, né, o problema. E aproveitando, eu nem apresentei essa indicação. Tem que rever aquelas faixas elevadas que estão na praça. Até eu tropecei naquele trem. Porque, como se diz... Quebrou o piso. O piso está quebrado. Ela vai, aí dá o... Quase que eu dei de cara com o chão, esse dia para trás. Já manda outra aí, Chico. Então, para as indicações do Chico, todos votam a favor? Só a primeira do Chico aí, foi das lixeiras? É a lixeira. É, porque aí no caso eu já coloquei, né? Essa do Chico eu já tinha colocado. Do Chico aqui, você tinha colocado dela? Das lixeiras eu coloquei em Coimbra. Não, mas Não, tem uma diferença aqui, não tem? Qual que é a diferença? A diferença, Se tiver, Reinaldo, só reforça. a diferença é tudo lixeira, tudo lixeira. Mas a diferença é do jeito que está escrito na indicação. Por exemplo, ó, descarte de resíduos sólidos domiciliares. Aí vai, contemplando também a população em geral contra comerciantes locais. Coloca os comerciantes. Mas é tudo lixeira. É tudo lixeira. Reinaldo, no mandato passado, tinha indicação minha, tinha duas minhas, tinha três do Valmir da mesma coisa, nós até brigava. Então, mas e aí? Não, mas estou apresentando. Mas se for o mesmo, igual a gente tinha feito o protocolo... pelo pra não ficar protocolo, o mesmo. Não, sim, em relação ao protocolo. A intenção é boa, tudo é bom. Mas estou dando exemplo. Por exemplo, tinha o Rogério, que o Rogério apresentava a mesma coisa. Não, a intenção É a mesma coisa. É só pelo protocolo, entendeu? Tá. Então, ok, então. Vou passar aqui agora as indicações do Luiz Augusto, 93, 94, 95, 97, 98, 100... Brincadeira, até 98 só. Mais Aí fala de mim, tá? de mim agora. Eu estou tentando limitar a 4, mas eu não consigo, é difícil. Mas vamos lá. Senhor presidente, demais colegas, vamos às indicações. Indicação número 93. Recentemente teve a segunda conferência municipal dos direitos da pessoa idosa. E nessa conferência vários pontos foram levantados. Dentre eles a importância de um centro de convivência aqui em Coimbra para a população idosa. E uma coisa eu achei muito interessante e é sobre essa indicação. Os idosos comentaram que não existe um jornal, um veículo de comunicação no município para poder falar as coisas que vai acontecer durante a semana. E aí uma ideia foi levantada nessa conferência, falando a respeito da instalação de um letreiro digital. Um letreiro digital seria colocado na praça, onde estaria, programação da semana, isso, e é fácil de atualizar, é fácil de fazer manutenção, o custo de energia seria muito baixo, então é uma indicação que veio por meio dessa Conferência Municipal do Idoso para colocar aqui em Coimbra, na Praça Municipal. Indicação número 94. É só uma coisa que eu percebi durante esses dias aí. As entradas de Coimbra estão muito sujas. Então, é uma indicação para que seja feita a limpeza, a poda das 3 entradas de Coimbra. Você vê que o mato está alto, tem muito lixo, muita sujeira, tem manilha quebrada em cima próximo do viaduto ali. Então, está muito sujo, precisa de uma atenção especial. E aí eu peço ao Executivo que dê atenção às entradas do município para que deixe mais bonita a nossa cidade. Indicação número 95. Essa indicação número 95 é a respeito de arborização urbana. Tem uma coisa que eu venho martelado durante muito tempo, a importância de árvores no município de Coimbra. E tem pouquíssimas. Aí eu juntei com a Bárbara Barbosa, que é a estagiária aqui, engenheira ambiental, que trabalha com a gente na Câmara Municipal. A gente montou um projeto, a gente foi na rua, a gente conversou em 2 ruas principais, a Avenida Ernesto Lopes Soares e a Rua São Sebastião, perguntando à população do interesse. O que você acha de plantar uma árvore aqui? Eu acho uma boa ideia. Acha mesmo? Então tem aqui um contrato, você vai assinar falando que você quer que plante uma árvore na porta da sua casa. Tudo bem. A pessoa assinou o contrato para plantar uma árvore. Então, tem a pessoa que concorda, tem a pessoa que quer a árvore. Então, a ideia aqui é apresentar esse projeto. Eu vou encaminhar para o Executivo
todas as assinaturas, todo o projeto, explicando qual tipo de árvore que a gente quer plantar, que é essa árvore que tem aqui na rua da Câmara dos Vereadores, que é a quaresmeira. É uma árvore de médio porte, não atinge rede elétrica, ela tem um sistema radicular pivotante. O crescimento dela não quebra o asfalto, não quebra a calçada, ela faz sombra, ela melhora o clima, resfria a temperatura. Então ela tem uma série de benefícios e aí eu indico ao executivo fazer um projeto piloto, inicialmente nessas 2 ruas e, se der certo, expandir para o resto do município. Luiz, mas teria que, no caso, fazer o furo, né, no asfalto para fazer o plantio. No asfalto ou na calçada, depende de como eles vão fazer. Aí é por conta do executivo, ver o que seria melhor, mais interessante. Entendi. Esse é o projeto, essa é a indicação número 95. Vamos lá. Indicação número 97. O que acontece? No dia 12 de março, eu fiz uma reunião com a Maria do Carmo, que é secretária de Educação, com a Inês, que é a diretora da escola, com a Eduarda, que é a psicóloga, e com o Carlos, que é assistente social, a respeito das crianças atípicas. E aí eu pedi um relatório, eu queria saber quantas crianças que a gente possui nas escolas que têm diagnóstico e que não têm diagnóstico. E brilhantemente, eu parabenizo a Eduarda, eu agradeço a Carminha e a Inês, o Carlos também, pelos relatórios que eu recebi. Eu recebi os relatórios com o número de crianças que têm diagnóstico e que têm o potencial de ter, que não foram laudadas ainda. E eu fiquei um pouco assustado. É muita criança. E aí, essa indicação que eu estou fazendo aqui é para que seja... Me passaram um relatório do número... Não, é sensacional o que fizeram ali. Eu estou impressionado. Então, eu preciso agradecer, porque é uma informação riquíssima para a gente produzir mais projetos de lei que auxiliem o município. É muita criança. E aí, o que acontece? Existe a reunião de pais. E os pais precisam ir na reunião. As professoras produzem relatórios que indicam para os pais, olha, seu filho precisa de uma atenção especial. E aí eu fui na Secretaria de Saúde, fiz uma reunião com a Solange, com a Raíssa e com a Alessandra para expor o relatório. Eu falei, olha, a gente precisa estar preparado. E a gente está. Os profissionais médicos e os psicólogos o município possui. Então, a gente gostaria que isso tudo fosse integrado. Então, essa indicação que eu estou fazendo, número 97, é para que quando tiver uma reunião de pais, a saúde esteja junto, para poder ajudar a orientar esses pais, olha, procura, a gente vai tentar fazer o diagnóstico precoce, vai encaminhar para esse médico, vai encaminhar para esse psicólogo. Então, integrar a saúde com a educação, principalmente nas reuniões escolares. Então, essa é a indicação número 97. Isso aí me enquadra até vai entrar no vice, né, de iniciativa, né? Se entrasse no projeto. Mas não é projeto, é indicação. Não, sim, mas eu estou falando se fosse... Não, estou falando assim, se fosse um projeto de lei, entraria no vice, não entraria... Estou evitando vice. Acho que é bacana, indicação bacana. Indicação número 98. A indicação número 98 é o seguinte: diversas situações acontecem no município e eu percebi que existe uma necessidade de ter um plantão de atendimento do CRAS. Em vez de ficar sobre aviso, ter o plantonista mesmo. Porque quando tiver alguma vulnerabilidade social que precisa movimentar uma criança ou um idoso para uma situação específica, tem que ter alguém pronto para isso. E não é a saúde, é o CRAS. Então eu indico ao executivo que crie o sistema de plantão para poder atender a população, atender vulnerabilidade social quando for necessário. Outra coisa aqui, dessa indicação número 98, é que eu peço ao CRAS para que elabore um cronograma de atividades para o segundo semestre de 2025. A gente sabe que o CRAS faz um trabalho de excelência em relação às mulheres, aos idosos, e aí eu peço para ver essa situação em relação às crianças, ao atendimento de crianças e adolescentes, aos jovens que têm algum risco de envolvimento
Apoio às famílias de jovens com histórico de problema com drogas, para poder ajudar essas famílias. E também ao atendimento de pessoas com deficiências, transtornos mentais e que estejam em acompanhamento psiquiátrico, promovendo a inclusão e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Então, um calendário um pouco diferenciado. Aí eu gostaria que eles apresentassem para o segundo semestre. Eu sei do excelente trabalho que eles fazem com as mulheres e com os idosos, então estou solicitando agora em relação a esse público diferenciado. Pode falar. Uma dúvida com relação a esse plantão. Seria um plantão de 24 horas? Eu não entendi. Com relação ao plantão. Sim. Teria que ter um plantão. Teria que ter um plantão. Plantão para atender essa questão de... É porque hoje, Valmir, o que acontece? A pessoa está de sobreaviso e dá um telefonema e ela não vem aqui. Ela tem que estar aqui. É responsabilidade do CRAS cuidar de vulnerabilidade social. Não é da saúde. Entendeu? Então... Eu não entendi. Não, mas depois eu te explico, então. Mas seria essa a indicação. Não entendi. Não, tudo bem. Porque essa questão eu não entendi bem porque a necessidade desse plantão. Porque está caindo a responsabilidade na saúde. A saúde não tem essa responsabilidade. Quem tem é o CRAS, de cuidar de um idoso desamparado, que está em vulnerabilidade, que a família abandona, ele está sozinho em casa. Quem tem que cuidar é o CRAS, não é a saúde. E está sendo direcionado para a saúde. Uma criança que tem um descaso dos pais, os pais são usuários de droga, essa criança precisa ir para um abrigo. Isso não é problema da saúde, é problema do CRAS. Que está integrado no CRAS, faz parte. Mas aí, essa questão da vulnerabilidade, isso pode ser resolvido em horários que funcionem, eu penso assim. Eu não entendi bem. E se acontecer 11 horas da noite o problema, de quem que é a responsabilidade? Pode ser do... Não pode ser não, é do CRAS. Mas o que você fala assim? Aconteceu o quê? Eu acabei de... Vamos uma situação. Aconteceu o quê com o idoso? O quê? Uma situação. Eu acabei de falar. Não, isso que acontece, o Conselho Tutelar toma conta. Sim. Não, você não escolheu Sim. Eu estou querendo um exemplo, situação. Um exemplo. Um idoso abandonado em casa, que a família deveria cuidar e ele está abandonado. Recebe uma denúncia às 11 horas da noite para poder pegar esse idoso e levar para um abrigo. De quem que é a responsabilidade? É do CRAS, não é da saúde. E o que está acontecendo é desvio de função, entre aspas. Entendeu? É uma situação que tem que ser bem discutida. Mas... Não, isso não é discutido, isso é obrigação. E não está acontecendo. Então, a ideia é que tenha um plantão, entendeu? Posteriormente a gente conversa. Muito obrigado, presidente. Não é que eu discordo, eu não entendi a situação aí. E já existe isso em algum lugar, essa questão desse plantão? O Conselho Tutelar que não para isso. Eu estou perguntando, né? Sim. Não é que eu discordo, não. Eu queria entender. Mas é porque, na verdade, entender se já existe em algum lugar funcionando. Mas é porque, na verdade, tem que ter ação conjunta, né? Do CRAS e o Conselho Tutelar. Bom, para todas as indicações do Luiz, todo mundo vota sim? Tem essa também? Então... Eu voto sim, só... né, não é esse aí não, é das entradas de Coimbra. É das entradas de Coimbra. Eu acho as entradas de Coimbra uma das mais bonitas da região. Assim, mas aí a sua indicação seria... Limpeza. Manutenção. É isso. Sim. Então, tudo aprovado, Luiz. Obrigado. Bom, eu fiz aqui 12 indicações. Brincadeira, gente. Uma só. Não, a minha é uma só. A indicação 99. Indicação do vereador Maciel Braga. Encaminha o senhor prefeito municipal a minuta do projeto de lei em anexo. Eu fiz um projeto, mas como eu não posso apresentar esse projeto, inclusive, este final de semana, no Festival de Sabores de Coimbra, lembrei o nome agora, nós fizemos um corredor cultural, né, iniciativa aqui dessa casa, né, em especial aí a Marcelina, Sebastião e Nicole, que são coordenadores aí do Parlamento Jovem.
nós vimos uma grande procura e um grande sucesso. Parabéns mais uma vez aos 3 servidores que colaboraram e, claro, né, a todos os alunos do Parlamento Jovem que também participaram disso. Ficou fantástico o espaço e a procura das pessoas. Então, o que eu pensei? Vou ler até uma justificativa aqui rapidinho. O que seria isso, né? Esse requerimento, encaminhando ao senhor prefeito, institui a Estação de Criatividade, Arte e Cultura de Coimbra. Até ficou uma siglazinha ECAC, e dá outras providências, sugerindo que o mesmo seja submetido aí à Câmara Municipal pelo prefeito e pelo departamento, né? Qual que é a justificativa, né? A relevância dessa posição reside na carência de espaço público que concentrem e fomente a cultura em Coimbra, ao transformar a antiga estação ferroviária atual na sede do Departamento Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, um polo de criatividade e arte, otimizando o uso do patrimônio local a se criar um ambiente propício para o desenvolvimento da ação e da construção humana e social. Eu encaminho aí esse projeto junto com essa indicação. Eu não posso fazer o projeto, mas faço a indicação para esse projeto. Tornar o espaço voltado aí para a criatividade e a arte e a cultura no nosso município, lá na estação. Diga-me. E isso é uma coisa boa mesmo, porque a gente visita muitos municípios e vários municípios têm... Esse município, como se diz, qual que é a renda desse município? Esse município foi emancipado que ano? Qual que é a história desse município? Como se diz, eu acho que é uma coisa boa mesmo, porque a pessoa que vem de fora não sabe nem o que é Coimbra. Então, como se diz, é uma coisa... tem muita gente que gosta, né, de ver coisas históricas e tudo, é bacana. Ô Chico, foi tão interessante esse corredor cultural que até a diretora, né, do Departamento de Educação, a Carminha, né, Marcelina, pediu para a gente não desmanchar, para não desfazer, né, pediu para deixar essa semana pronto para pegar as crianças da escola municipal e fazer uma visita com turnos, que foi interessante, está sendo interessante, né? Só para você ter uma ideia como que é importante, né? Pela ordem, presidente, espetacular, só reiterando, parabéns, espetacular ideia. Eu, particularmente, adoro arquivos históricos, parabéns, espetacular, extraordinária a ideia. Foi bacana, sua filha ajudou muita gente lá, todos os dias lá, foi bacana. Então, senhores, aprovado? Sim. Então, para a gente finalizar, falta 2 indicações aqui do nosso nobre colega vereador Jardel. A indicação número 100 e a indicação 101. Por favor, Jardel, é sua a palavra. O presidente, a indicação 100, eu até conversei com o Douglas hoje, que indica o senhor prefeito municipal a possibilidade de instituir uma Bolsa Campo. Isso aí nada mais é do que um auxílio aos proprietários de campo do nosso município, que fomentam aí o futebol amador. Estive conversando com alguns, reclamaram a questão dos gastos, né, de manutenção dos campos, e é uma ideia que eu conversei com o Douglas, e ele não ficou fora, ele vai conversar com o Russo lá. Né, a gente tem um exemplo aqui, né, do César, ele sabe a realidade, sabe que não é fácil, né, César, manter um campo em qualidade, bem cortado, bem estruturado. Aí seria isso aí, mas já deixei alinhado com o Douglas e ele vai conversar com o Russo. E a outra indicação, eu venho correndo atrás dessa indicação desde o mês de junho, que é a da manutenção no Morro do Chorão, que liga a cidade de Cajuri a Coimbra, lá no Chorão. Estive conversando com o Russo, tive uma reunião com ele, com alguns moradores lá da comunidade no começo do mês, conversei com o Robertão. Tá bem encaminhado a fazer aquela manutenção. A gente tem muitos produtores que utilizam aquela via ali para estar escoando a produção, moradores que utilizam também para estar indo para outro município. Então, assim, é uma via muito importante e que no período chuvoso tem muito transtorno. Os moradores não conseguem passar. E eu tenho praticamente certeza que isso aqui eles vão conseguir resolver isso lá. Aí seria isso aí. Ok. Todos os vereadores aprovam as duas indicações? Bom, no mais, gente... Dá uma palavra, só para terminar mesmo. Eu queria ressaltar que você falou sobre
sobre o evento, né, o Festival Gastronômico, e queria saudar, né, eu não tive a oportunidade de saudar os ganhadores dos prêmios e aos que também não ganharam, mas que participaram, né, do festival. Estavam todos muito bons, né, pratos muito bacana, né, eu acho que é o joelho de porco que ganhou, né, realmente estava muito bom. Eu falei com o Maciel e a hora que ele estava concorrendo, eu falei que o joelho de porco estava muito bom e realmente ganhou, o joelho estava muito bom mesmo. Eu sabia que a concorrência era pesada, sabia. E ressaltar o que o Jardel citou o secretário de Esporte e Cultura, eu tive a oportunidade de conhecê-lo esse final de semana que passou, eu não conhecia, final de semana não, perdão, foi sexta-feira que eu conheci ele, eu não conhecia o secretário, e muita gente boa, muito solícito, gente boa mesmo, cara muito tranquilo, lá de Paula Cândido, cara muito tranquilo e, como se diz, nós vamos dar muito trabalho pela ainda. Ok? Então, até para a gente encerrar, nós estamos aí, né, nosso 6º mês, interessante, até finalizamos, que agora estava vendo aqui, 101 indicações que essa casa tem realizado, boa parte aí está sendo providenciada, um estudo, muitos projetos, e nós estamos aí, gente, fortalecer o vínculo da população com o Executivo, com o Legislativo, e é claro, nós queremos representar vocês. A todos que nos acompanharam até agora, pela Rádio Pioneira FM, nosso muito obrigado, a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais, nosso muito obrigado também, e eu declaro aqui essa sessão ordinária encerrada. Muito obrigado, senhores, obrigado a todos que nos acompanham, uma semana abençoada.